Bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. O Futebol Clube do Porto, como clube grande que é, tem ao longo da sua história muitas goleadas. Vamos por isso hoje, neste capítulo dos Dias do Clube com História, recordar algumas dessas primeiras goleadas históricas. Vamos iniciar então pelo dia 22 de março de 1936, quando na segunda edição do campeonato da Primeira Liga, que até ia animado, quando o Sporting se deslocou ao Amiel para defrontar o Futebol Clube do Porto em jogo a contar para a primeira jornada da segunda volta daquela competição, da qual os portistas eram os campeões em título. No jogo da ronda inaugural, o Sporting tinha ganho por 3-2. E à exceção da derrota no Campo Grande com o Benfica e de um empate no Bessa, a prova até nem estava a correr mal aos Leões, pelo que esta deslocação ao Porto era muito importante no sentido de manter a equipa na corrida pelo título. O jogo ficou marcado por um lance ocorrido aos 30 minutos da primeira parte, quando o Futebol Clube do Porto já ganhava por 2-1. Pinga lançou António Santos, que se isolava, mas uma saída destemida do guarda-redes Dissen, apesar de evitar o golo, acabou por ficar fortemente magoado ao realizar uma defesa arriscada e levou uma bolada que o atingiu no rosto e o deixou positivamente nocaute, só recuperando os sentidos 35 minutos depois. Na altura, como devem saber, não eram permitidas substituições, e assim foi um jogador de nome Carneiro que foi para a baliza, onde sofreu 4 golos em apenas 9 minutos. Vemos nesta fotografia o improvisado guarda-redes sportinguista a arrojar-se aos pés de António Santos. Com 6-1 ao intervalo e a equipa leonina reduzida a 10 e desmoralizada, a segunda parte foi um martírio. Carneiro lá ia defendendo conforme podia, e o jogo caminhava para o fim já com um humilhante resultado de 7-1. O Sporting voltou a desorganizar-se e nos últimos minutos sofreu mais 3 golos que resultaram num impensável 10-1, em que a figura de maior destaque na partida foi Carlos Nunes, autor de um póquer. Outra grande goleada do Futebol Clube do Porto aconteceu mesmo mais tarde, quando a 19 de abril de 1936, o Futebol Clube do Porto, também no campo do Amial, impôs uma goleada ao Belenenses por 9-1. António Santos com 3 golos e Pinga com 5 golos foram os heróis dessa tarde. Ainda no mesmo ano, mas a 31 de maio, o Futebol Clube do Porto recebeu o Braga para a segunda mão da primeira eliminatória do Campeonato de Portugal e venceu por 11-0. António Santos apontou 3 golos. Outra goleada aconteceu a 5 de novembro, também no mesmo ano de 1936. O Futebol Clube do Porto foi ao campo de Santana, a Matosinhos, derrotar o Leixões por 12-0 para a 5ª jornada do Campeonato Regional do Porto, tendo António Santos apontado só à sua conta 6 golos. Vamos agora saltar para o ano de 1939, quando a 16 de abril, em jogo disputado no Estádio de Lima, a contar para o Campeonato Nacional, o Futebol Clube do Porto infligiu uma pesada derrota em casa do Académico do Porto por 12-1. Dias, o guarda-redes do Académico, não apareceu na segunda parte, pelo que os dirigentes do seu clube multaram-no em 500 escudos e suspenderam-no até final da época. Assim, foi o defesa Ricardo que foi o guarda-redes improvisado numa equipa composta, como é óbvio, por 10 elementos. Nesta fotografia, vemos o referido guarda-redes Ricardo a deixar passar o cruzamento para António Santos, que assim permitiu que este, de cabeça, marcasse mais um golo para a série de 12. Outra grande goleada aconteceu a 11 de junho de 1939, em jogo disputado no Estádio de Lima, a contar para a primeira mão das meias finais do Campeonato de Portugal.
o Futebol Clube do Porto recebeu o Benfica e submeteu-o a uma das derrotas mais pesadas da sua história ao vencer por 6-1. Esta eliminatória foi recheada de polémica, pelo que os dias do clube como história terão que lhe dedicar um episódio especial, não há outra hipótese. E não é só esta eliminatória, como também outra goleada histórica contra o Benfica por 8-0 em 1938, que também será merecedora de um capítulo próprio. Saltando agora para o dia 17 de dezembro de 1944, vamos encontrar outra grande goleada do Futebol Clube do Porto, quando recebeu o Guimarães para o Campeonato Nacional e goleou por 10-0. Na fotografia, vemos Correia Dias a apontar um desses golos. 2 anos depois, a 28 de abril de 1946, o Futebol Clube do Porto recebeu o Elvas no Estádio do Lima em jogo a contar para a 18ª jornada do Campeonato Nacional e brindou o seu adversário com uma goleada por 9-2. Na fotografia, vemos Correia Dias e Pinga, que sempre foram uma ameaça constante para as redes dos adversários. E, por fim, a 2 de fevereiro de 1947, no Estádio de Lima, o Futebol Clube do Porto arrasou com o Olhanense com uma expressiva vitória por 10-2, em jogo a contar para a 7ª jornada do Campeonato Nacional. Estas são apenas algumas das goleadas históricas do Futebol Clube do Porto que recordamos hoje aqui. E como sabemos que sem memória não há história e sem memória não há futuro, voltaremos de novo a este tema em próximos capítulos dos Dias do Clube com História. Um forte abraço e até lá! O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.